Josi, pertinho de mim. Boa tarde, eu sou Renata Ribeiro. Hoje a gente está aqui junto com a Josiane e com a Monique. Nós somos representantes do Hub Mulheres no Comex, que é uma associação de profissionais dentro da cadeia do comércio exterior. Nós somos profissionais também da área. Cada uma vai falar da sua expertise. Pelo público aqui eu estou percebendo que tem muito estudante, mais estudantes do que, de repente, profissionais já ligados à área. Então, a gente vai tentar dar uma adaptada para poder ser bem útil para vocês. Eu sou exportadora de rochas ornamentais e também sou consultora de comércio exterior para pequenas e médias empresas. Eu passo para a Monique, para ela se apresentar, e depois segue a Josiane, e aí a gente dá uma continuidade. Oi. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Monique. Eu trabalho na área comercial de empresas de agenciamento de cargas, na verdade, uma empresa específica, né? Já trabalhei em algumas outras. E é um prazer estar aqui com vocês, passar um pouquinho mais dessa experiência, falar um pouco mais sobre profissionalismo dentro da área de comércio exterior. Enfim, é isso. Vamos conversar um pouquinho. Olá, pessoal. Meu nome é Josiane Oliveira. Já tenho aí 20 anos no comércio exterior, né? Fui uma das que comecei lá atrás, em 2003, 2002. E já vivi algumas experiências. Hoje eu atuo com muito mais força e foco no segmento de óleo e gás e de energia, né? Tenho algumas experiências com os projetos que foram citados aqui anteriormente. E estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dessa história e trazer também para vocês aí uma visão de futuro, né? O que a gente tem para frente, o que o mercado tem demandado de profissionais, e tenho certeza de que a gente vai poder ter um bate-papo aqui e colher bastante frutos. Perfeito. Eu acho que algumas pessoas aqui, a gente tem algumas participantes, integrantes do Mulheres, deve ter assim mais de meia dúzia aqui, né? Isso é muito importante, fortalecendo o movimento do Mulheres no Comex aqui no Rio de Janeiro, que tem bastante força, São Paulo, Paraná, e a gente alcança 16 estados no país. Luana, pode passar para mim, por favor? Bom, essa é a história, né? O Hub Mulheres no Comex, ele começou inicialmente, eu vou ter que fazer uma pequena apresentação para vocês entenderem um pouco. Ele começou como um blog de notícias de comércio exterior, né? A gente ficava muito rendido entre ter informações precisas para vivenciar o dia a dia, e acaba que uma mulher chamada Monique Garcia, lá em São Paulo, quando ela saiu do CLT, ela era funcionária da Fiat e resolveu empreender, ela sentiu essa necessidade e criou esse blog de notícias. As coisas foram tomando uma proporção, um corpo grande. Hoje, 6 anos depois, nós somos uma associação que envolve várias camadas. O comércio exterior é muito amplo e, inclusive, atende a cadeia logística, principalmente, para poder fomentar e facilitar a vida das empresas, né, dos importadores e exportadores. Então, assim, o Hub, ele movimenta, ele agrega, ele gera negócios. A gente vai ver mais à frente o quanto que ele é impactante. Pode passar para mim, por favor? Bom, aí são algumas coisas que nós fazemos. A gente tem mentorias, recolocação no mercado, ou encontros presenciais. A gente tem participação com algumas entidades fortes. A gente está com uma assinatura de contrato quando é um contrato, é uma movimentação de gênero junto com a Apex, no Mulheres de Negócios Internacionais. A gente tem um acordo de coautoria no EMEX, que é o Encontro Nacional de Mulheres no Comércio Exterior, aqui no Rio de Janeiro, que acontece sempre no mês de março. Mentorias, cursos, o fomento do empreendedorismo. Não só participam mulheres que são seletistas, participam também empreendedoras e mulheres que estão na cadeia de empresas públicas, né? Que a gente também trabalha diretamente com Receita Federal e assim vai. Então, a gente consegue acompanhar e agregar todas essas mulheres. Por favor. Luana?
quentinho no coração ver algumas colegas. Esse encontro foi esse mês? Não, foi mês passado, em São Paulo, quando a gente completou 6 anos, a gente conseguiu juntar mulheres de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, de algumas localidades, para comemorar e fazer o lançamento da associação. Pode passar, Luana, por favor? Aqui são os nossos alcances, os nossos movimentos e quanto que a gente já conseguiu gerar de negócios dentro da rede. Tá? Esses números são números que foram levantados do final de 2022 até agora, exatamente 1 ano. Então, a gente alcança 860 mulheres em grupos de WhatsApp no Rio de Janeiro, no Brasil todo. Nós somos 19 grupos e um nacional, e a gente faz um coletivo grande ali de troca de informação e apoio. Os outros números são... Ela consegue gerenciar os grupos de mulheres. Ela consegue gerenciar 19 grupos de mulheres. Não, 860 mulheres, que 860. É pior que 19. Vamos lá? Super fácil. Pode passar, Luana? Isso. Bom, aí a gente vai entrar no rolê do profissional, né? A gente não pode esquecer que o profissional de comércio exterior, ele é responsável por esse equilíbrio aqui, que é a balança comercial. Esses dados foram levantados no Comexstat. Para quem é estudante, grava esse nome, Comexstat, que é importante para vocês terem dados estatísticos. E a gente consegue filtrar algumas informações lá. Tá? Então, esse é o equilíbrio. Aqui envolve muitos profissionais e lá muito mais. Entendeu? Então, esse movimento aqui, que dá balança comercial, envolve diretamente logística, que é o tema do fórum hoje que a gente está falando. Pode passar. Josi, é com você. Que bacana, né? Quantas mulheres, quantas trocas, né? Quanto conhecimento. A gente teve aqui pela manhã, espero e acredito que muitos que estão aqui estiveram também. Nós tivemos algumas falas importantes. Dentro dessas falas, eu anotei 2 que me chamaram muita atenção. Uma delas foi a do Hernan, da Oxen. Ele disse trabalhar com as pessoas certas. E o Tetsu Keiko também, o assessor da Secretaria de Portos, né? Ele trouxe também uma outra fala que me chamou muita atenção. No campo das ideias é que acontecem as ações. Isso aí fechou a nossa manhã. Em sequência, a gente tem aí a Eneva, né? Totalmente desbravadora e inovadora. E conseguindo entender todo esse contexto que a gente viveu nessa manhã e nesse início de tarde, a gente se depara em quem são as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Quem são essas pessoas, né? Somos nós. Sou eu, é você que está aí, é aquele que vai estar conosco no futuro próximo. E o quanto é importante, né, a gente buscar o desenvolvimento disso, né, buscar uma nova... Como que o mundo está caminhando, como que as nossas atividades estão caminhando ao decorrer, aí, ao longo das inovações, da tecnologia. A gente veio aí de um evento na Mainor extremamente importante, que trouxe a inteligência artificial como um dos pilares do nosso crescimento e da nossa evolução. E aí, com isso, né, a gente chega também a 4 pontos importantes, 4 pilares que eu trago para a minha carreira, para a minha vida, para tudo que eu faço, né? Comunicação, planejamento, governo e tecnologia. No comércio exterior, para você conseguir conduzir alguma atividade, você tem que se encontrar no meio desses 4 pilares. E, com isso, dentro da minha história aí no Comex, dentro de todas as experiências que eu já vivi, eu venho identificando, né, e consigo trazer com mais segurança hoje o que a gente identifica como demanda. A gente tem um mercado que tem aí N oportunidades, não é só no óleo e gás, não é só na energia, a gente tem o agro, tem vários outros aí que com certeza todos aqui têm a ciência de quais são, que tem oportunidades para todos os profissionais. O que falta é a gente conseguir se encontrar e buscar esse desenvolvimento dentro do mercado. Hoje, dentro do meu segmento, que é aquilo que eu consigo falar com maior qualidade, né, e com maior eficiência, eu consigo entender que o que eu vejo dentro das empresas, tá? Dentro daquilo que eu observo. A importância de ter a área de planejamento combinada com a área de execução, né? Não adianta a empresa buscar benefícios, incentivos, se a equipe que faz a execução não consegue trazer isso na prática.
Então, é por isso que eu trouxe aqui como exemplo de 2 oportunidades que o mercado tem demandado e que tem buscado profissionais qualificados e que tenham se empenhado em buscar esse crescimento e a condução desse crescimento, é a área logística e a área de planejamento. Então, são 2 pilares importantes. E para eu chegar nessa área de logística, de planejamento, o que eu preciso ter, né? Eu preciso ter desenvolvimento acadêmico, habilidades pessoais e o planejamento profissional, tá? Eu estou aonde, eu estou estudando o quê, eu quero chegar aonde, eu quero alcançar que caminho, qual é o caminho que eu vou percorrer. Então, você precisa ter isso delimitado. Há 10 anos, quando eu saí de uma execução e busquei uma outra oportunidade, identificando um nicho dentro do mercado, eu desenhei numa folhinha de papel mesmo, tá? Rascunhado lá. Eu estou aqui, eu quero chegar nesse caminho onde eu identifiquei que havia falta de profissionais. Todas as empresas, as pessoas falam muito hoje da dor, né? Mas qual tem sido a sua dor como profissional? Né? O que você tem identificado, o que você tem buscado para a sua carreira? E aí é importante você ter isso descrito, você buscar mesmo, sabe? Tem pessoas que conseguem desenvolver isso mentalmente, mas eu preciso ter isso por escrito e planejado. Né? Daqui a 2 anos, daqui a 6 anos, daqui a 5 anos, o que eu quero fazer? Como eu quero fazer? E onde eu quero chegar? Então, se você não traçar metas, se você não buscar essa evolução, com certeza o caminho vai ser muito mais difícil você conseguir chegar. Né? É possível? Tem pessoas que conseguem, têm essa eficiência, né, de traçar várias diretrizes e chegar no mesmo lugar. Mas eu acredito, né, e creio, por conta da minha história, daquilo que eu vivi de experiência, que é possível desde que você tenha um plano. Planeje a sua carreira. Qual é a atividade que o mercado tem demandado muito hoje por atuar no segmento de energia? Eu vejo uma dependência muito grande da falta de profissionais que entendam do segmento por si só, né? Que entendam e que queiram se dedicar, que não é fácil. Não é fácil. Hoje eu tenho uma rotina muito pesada, né? E essa rotina é necessária porque eu combino a minha rotina com as minhas atividades profissionais, com os meus objetivos pessoais e profissionais e com a minha vida. Sou mãe, tenho filho, tenho marido, tenho casa. Então, assim, Josi, mas é muito difícil. É o que eu ouço muito, tá? É muito difícil entrar no comércio exterior. Eu estou estudando e não consigo entrar. Esse mercado é muito fechado. Mas você precisa se programar. Quando eu entrei há 10 anos no segmento de óleo e gás, eu não conhecia em 2011, eu tinha uma certa noção por poucas experiências, mas eu não conhecia e era de fato um mercado muito, muito mais fechado do que é hoje. E com isso eu fui buscar, bati na porta, busquei e em vários momentos eu me vi querendo voltar atrás. Será que eu tomei a decisão certa? Mas o que me fortaleceu é que eu busquei, me dediquei e, assim, a esperança havia, mas se não tivesse o trabalho também, eu não chegaria aonde eu quis chegar e alcancei. Então, ter um planejamento, buscar uma faculdade, né? Buscar o conhecimento acadêmico, buscar isso de forma planejada, programada, determinada, ter foco. Daqui a 6 meses eu quero encerrar o primeiro ciclo da aula de logística, da pós-graduação de logística. Daqui a 1 ano eu quero fazer determinada atividade. Então, se você não se programar, isso é fato. De fato, você não vai chegar e vai chegar alguém na sua frente. Então, ter isso aí de forma desenvolvida é importante. Pode passar para o próximo. E aí, voltando, né, para esses 2 pilares de profissionais que eu identifiquei dentro do mercado, né, como importante dentro das empresas, eu posso citar aqui, como a gente falou bastante aqui, a importância da logística, né, no módulo anterior, na apresentação anterior, a importância do profissional de logística, porque é ele que vai executar tudo aquilo que foi planejado, que foi programado pelo especialista e pela pessoa de planejamento aduaneiro e tributário. O que envolve isso? Planejamento, já me perguntaram isso, Josi, o que faz esse profissional do planejamento aduaneiro e tributário? Eu preciso entender que o mercado hoje demanda o quê? Menor custo, menor risco, maior nível de competitividade. O que isso quer dizer na prática, né? Eu tenho que reduzir o meu custo da operação, eu tenho que reduzir o meu risco dentro da operação e, dependendo do segmento que você esteja, esse risco é alto. Né? Uma falha dentro do processo trava toda a operação. Vocês viram aqui um cenário de gás, que uma falha nesse processo, né? Uma coisa que, de repente, você acha, mas eu passo o e-mail amanhã. E aí não deu mais tempo. Você acabou, né, prejudicando todo aquele planejamento que foi executado lá atrás. Uma falha no processo acaba afetando o todo, né, uma equipe. É a história dos elos mesmo. A gente tem que ter os elos firmados e formados. Então, a gente ter esse planejamento,
anterior, né? Qual é o porto que vai me trazer maior eficiência? Qual é o estado onde eu consigo negociar uma redução, né, tributária ou negociar aí uma obrigação acessória, né? Não adianta eu ter uma carga liberada em 2 horas e levar 3 dias para emitir uma nota fiscal. Não tem como. Né? Não adianta eu investir num OEA. Nós falamos de OEA mais cedo. Teve até uma fala aqui que, ao meu ver, eu não concordei muito, porque assim, o OEA é complexo. Não, o OEA é simples. O OEA é simples. Fazer um OEA no Brasil é simples e eu sou prova disso, porque eu participei da implantação do OEA numa estatal, na maior estatal de óleo e gás no Brasil. Então, assim, não foi complexo, considerando que o resultado que isso proporciona é que se torna algo complexo dentro da operação. Por quê? Porque a gente fez todo o planejamento, a gente fez toda a análise anterior, a gente sentou numa sala, estudou o negócio, vamos fazer, são X questionários, quantas horas? Matemática. Quantas horas nós vamos gastar para preencher tantos formulários? Dependemos de quais áreas, mapeamos todos os impactos que isso poderia gerar e buscamos o resultado. Tá? O EA foi implantado. Levou um pouquinho mais de tempo, claro, o segmento de óleo e gás é complexo. Mas conseguimos colocar um EA numa estatal de óleo e gás no Brasil. Só que quando a gente chega aqui na frente, né, a gente pergunta, e aí, a eficiência do processo? Aí que está o custo, né? Cadê o custo desse OEA lá atrás? Onde nós tivemos aí toda uma equipe, 2 anos para conseguir fazer um OEA e liberar uma certificação que traria, né, que busca, né, a celeridade do processo, a redução do custo logístico. E aí, quando a gente vai lá para a logística, a nota fiscal. Eu tenho um OEA, onde eu registro uma declaração antes mesmo da carga atracar no Brasil, eu registro ela em nuvens, eu registro ela em águas, antes mesmo da atracação, a carga já está liberada. E aí, quando eu chego aqui na ponta, eu levo 3 dias, às vezes, para emitir uma nota fiscal para retirar, porque tem todo um processo sistêmico, né? E, muitas das vezes, a gente se depara com as dificuldades internas mesmo, as companhias que são grandes, a gente tem lá toda uma dinâmica. Então, a questão logística e operacional, ela tem que estar alinhada, né? A equipe logística, a equipe operacional, não só o pessoal da ponta, não, todas as áreas, né? Eu costumo dizer a importância de um grupo de trabalho dentro de uma companhia. Profissionais que tenham conhecimento, cada um da sua área, de forma que eles compreendam que aquilo ali é um elo, é uma corrente. Cada um complementa o outro, né? Sentamos numa sala, a equipe de contabilidade, a equipe do tributário, o pessoal da área de suprimentos, o pessoal da área logística, o pessoal do despacho, da execução, da importação, e trouxemos o cenário, cada um identificar dentro da sua área, puxa, mas se você fizer isso em X tempo, eu vou ter dificuldade Y para poder emitir um documento e fazer a liberação, enfim. Hoje a gente tem alguns impactos no dia a dia e na nossa rotina que também trazem, né, essa dificuldade, por exemplo, no próprio OEA mesmo. Né? A gente tem uma liberação e quando a gente se depara lá com o governo, né? Lembra que eu falei dos pilares? Um deles é o governo. A gente tem um OEA liberado e aí a gente tem uma agricultura que prende a carga e só pode liberar depois da conferência física, análise da madeira, e tem todo um processo, lá se vão mais 3 dias. Cadê a eficiência, né, e a redução do custo do EA em função das questões de armazenagem? A gente olhou só para um N na fórmula, que é só armazenagem. Não, tem todo um contexto. Então, a importância de você ter um planejamento tributário e aduaneiro anterior sendo feito, aduaneiro do perfil de, olha, nós teremos esse perfil de carga, e isso pode impactar aqui e ali. Se você não olhar para a sua madeira, você pode parar na agricultura. Se a madeira for MDF, também na madeira tem outros questionamentos. Então, se você não tiver uma pessoa que compreenda, né, cada um da sua área, do segmento, qual é o impacto que o seu papel vai ocasionar no resultado, você acaba impactando o todo. Então, o profissional que tem a capacidade de desenvolver e apoiar essas atividades, ele é demandado no mercado. E como é que você constrói isso, né? Buscando, estudando, né? Trocando. A gente fala muito de trocas de ideias, né? Que foi uma das frases que nós tivemos hoje pela manhã, né? Construir ideias, trazer temas. É aquela coisa da madrugada mesmo. Você deita lá para dormir, acho que vai dormindo. Lembrei de um ponto da reunião que falamos hoje cedo. Talvez seja importante. Compartilhe.
Porque, por mais que, de repente, a gente pense que não seja importante, é algo importante. E esse profissional tem sido demandado muito dentro do mercado. Alguém que entenda, que traga esse planejamento, que transforme em números a eficiência do processo, que transforme em gaps e mapeamento desses gaps a eficiência do processo. Porque é ele que vai trazer e vai determinar e dispor para essa equipe de logística qual seria melhor, né, o melhor caminho a ser seguido, não só na equipe de logística e todo o resto, né? Pessoal do transporte, pessoal da execução aduaneira e todas as outras áreas. E aí, o profissional da logística é o que vai executar, né, que vai trazer logística num todo, não estou falando só da formação logística por si, né, todos que estão na cadeia logística do processo. É ele que vai fazer acontecer aquilo que foi planejado. Então, não adianta a gente fazer um excelente planejamento, tudo lindo no PPT, mas lá na operação, nada funciona. Lá na operação, a gente não aprovou um embarque sem observando o serial number, e o cara que embarcou a carga lá no tubo, né, embarcou lá o tubo do Repetro, por exemplo, que precisa ter o serial number marcado na peça, ele colocou uma folha de A4 dentro da caixa de madeira do tubo e não cravou o serial number na peça. O que acontece aqui na ponta? Eu tenho multa, eu tenho penalidade, eu tenho carga parada, eu tenho custo nessa operação. E isso não é só custo financeiro. Você tem desgaste com o contratante, você tem cronograma de execução sendo prejudicado por essa operação. Impactado. Você tem todo um planejamento. Tem vários outros profissionais, como o João citou aqui, né, o EPCista que está lá, foi o João, foi o Edu. O EPCista está lá aguardando o equipamento chegar para ele poder colocar na planta. E o profissional aqui da área de logística, da área de execução, né, aquele que é um dos elos da corrente, achou que era só a folha de papel dentro da caixa lá de madeira e esqueceu que tinha que carimbar o tubo na hora de chegar e colocar o serial number nele, considerando que lá atrás nós temos um regime aduaneiro especial que permite a redução dos custos tributários. Então, assim, você reduz aqui e perde aqui. Então, a importância desses dois profissionais hoje, no meu entendimento, dentro do nosso mercado, o quanto eles fazem diferença, o quanto eles trazem eficiência ao processo. Quando a gente consegue enxergar uma ponta com a outra, gente, é solta de fogos. Que quando tudo se combina, é a champanhe no final do dia, sorriso no rosto, a planta rodando, a turbina funcionando, é muito bom, é muito bom. Isso sim é vitória, isso sim é equipe. Então, não é só como a gente falou um pouquinho antes, é ter habilidades pessoais, é ter habilidades acadêmicas, né? É ter desenvolvimento. Então, assim, não pensar só no seu quadradinho, né? Eu quero só fazer o meu e apertar o botão. Apertar o botão hoje não existe mais. A gente tem o setor automotivo, eu tenho a oportunidade de atuar com automotivo também em algumas consultorias, e no setor automotivo não existe mais um homem registrando DI há muito tempo. Há muito tempo. Porque a gente tem todo um sistema robotizado que faz toda a parte de digitação. Mas a gente também não pode esquecer que tem que ter a mente pensante atrás desse robô que vai fazer aquilo acontecer. Então, não adianta eu ter eficiência no processo, eu ter inovação, eu ter resultado do ponto de vista de tecnologia e agilidade e não ter a mente pensante atenta para os pequenos detalhes. Então, por mais simples que seja, por mais que você pense não é tão importante assim, talvez não vale a pena o meu comentário. Anota no papelzinho do bolso e vamos levar assim, vamos botar na mesa para discutir. Que, de repente, aquele ponto que você pode ter achado, alguém não viu. Né? Então, nós não sabemos nada, construímos uma carreira todos os dias. Todos os dias. Eu tenho 20 anos de comércio exterior e eu construo a minha carreira todos os dias, às 4h40 da manhã, ela começa. Então, é importante a gente traçar metas, né? Definir aí caminhos e buscar quais são os caminhos, encontrar o seu caminho e os seus objetivos dentro dessa caminhada. E aí a gente dá sequência nessas discussões, né? Lembrando desses desafios, dessas oportunidades. Na Pode verdade, seguir, Renata. Obrigada. Na verdade, quando a gente planejou a apresentação com oportunidades e desafios, e agora
no papo da Josi, mas logo no início, ela falando, porque quando você percebe que vai dar errado, do desafio, do erro, do percalço, você acaba tirando uma oportunidade. E a pandemia foi um desafio doido, gente morrendo à torta e à direita, a gente não sabia o que ia acontecer, e a gente teve uma expectativa de que a quarentena era 14, 40, sei lá quanto pouquinho tempo, e não foi isso, durou muito tempo. A Monique deve estar, porque eu falei para a Monique, a gente tem que falar da pandemia, porque a pandemia... Ela insistiu muito em falar que a pandemia porque foi uma pandemia, oportunidade. porque assim, a pandemia foi um horror, mas ela, para o comércio exterior, ela foi uma baita oportunidade. Muita gente trabalhando de casa, conseguiu se recolocar. Empresas, a gente esteve no MBC, no evento da Mainô, eles estão, na época, antes da pandemia, eles não tinham funcionários fora do eixo Rio. E agora eles atendem outras plantas, outros lugares, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, que você conseguiu recolocar pessoas de todos os lugares e participar, trabalhar remotamente, home office. Então, a gente fez uma brincadeira de expectativa e realidade, né? Porque a gente vive disso, de expectativa e realidade. Então, assim, a expectativa era que ia passar rápido, né? A realidade é que durou para caramba. E aí começou o problema. Os portos fecharam, era a carga pronta para embarcar, tanto aqui para exportar, quanto para trazer para cá, insumos que eram necessários para a cadeia produtiva, e a gente não conseguia escoar isso, porque ficou tudo parado, tudo fechado. E depois, quando foi liberado, os fretes eram absurdos, a gente não se tornava competitivo, né? Então, aí é a carga tributária da importação e o valor agregado para a exportação, isso na importação, e para a exportação o valor ficava muito alto, não se tornava competitivo para poder vender. E aí as oportunidades que eu já falei agora, né? A gente teve muito profissional se remodelando, se atualizando. Era conteúdo... Gente, um curso da Aduaneiras era uma fortuna. E a gente começou a consumir conteúdo acadêmico na internet de forma gratuita. Tu não conseguia participar, não conseguia trabalhar e nem participar de todas as oportunidades que tinha para consumir conteúdo. E eram muitos conteúdos. Então, a avalanche de lives, webinar, e-books e... a chuva de mailing para você receber o e-book, porque aí você é uma oportunidade de negócios, e acabou também fomentando, não sei se está dando para enxergar aqui embaixo, que a gente descentralizou um pouquinho da China, né? A Ásia, e acabamos procurando fornecedores em outros continentes. Isso também foi muito importante, que acabou promovendo negócios em outras regiões, em outras áreas. E a burocracia, né, que a gente vai ter um pedacinho tão bonito para falar da burocracia mais à frente. A burocracia, voltando lá, mas não precisa voltar não, Luana, pode deixar. A burocracia facilitou muito, né? Parou aquela coisa do carimbaço e cara crachá, o BL passou a ser digital, a gente não precisava mais daquele documento para poder ter contato com a pessoa, então melhorou, foi uma glória. Então, assim, da pandemia para a operação do comércio exterior, para as coisas funcionarem, foi super positiva, mesmo diante de todos os desafios. Vamos para as viagens? Os estudantes de RI ali, todos achando... essa parte é importante. Você é um colecionador de passaportes, carimbos e felicidade. Essa é a expectativa. Mas a realidade é um pouquinho diferente. Não que não tenha possibilidade, tá, gente? Assim, comércio exterior, ele primeiro, assim, para voltar um pouco, nos anos 90, o comércio exterior, quando ele começou a fazer umas escolhas. Muitas pessoas que trabalham hoje, que têm 20 anos, 15 anos dentro desse segmento, elas foram escolhidas porque, provavelmente, o que fizeram de forma antecipada fazia algum sentido, e a gente começou a ser escolhido e trazido para colocar o nosso conhecimento e agregar. Ao longo desse período, houveram muitas mudanças, é um setor que tem mudanças constantes, principalmente porque é um setor que ele fica voltado a que o governo
deseja para aquela área, para aquele segmento. Então, a gente fica sujeito ao entendimento governamental de melhorias. Hoje, inclusive, eu verifiquei que tem 2 consultas públicas acontecendo, fiz até uma postagem sobre isso, então ele fica mais voltado ao nosso interesse, aos personagens que atuam no setor, para que a gente possa ir moldando essas mudanças. Voltando um pouquinho a falar das viagens, nessa brincadeira ainda ontem a gente começou, né? Você começa... É nervoso, tá, gente? Ficar falando aqui para todo mundo não é fácil. É o que você vai falar lá de logística. Então, assim, vamos fazer uma brincadeira de expectativa e realidade e onde está essa oportunidade. A expectativa de ser um viajante do mundo, cursando relações internacionais, ou quem já está no setor tem uma expectativa, de repente, de alçar novos voos e estar por aí pelo mundo. Não é tão difícil. Na realidade, a gente pode conhecer feiras no exterior. Geralmente, quem tem um papel de desenvolvimento na área comercial, que é a minha área de defesa, né, a área que eu atuo e a área que eu defendo, a gente tem a oportunidade de estar em feiras internacionais. Então, sim, conversar com agentes de origem, estar num planejamento desse lindo da Eneva e estar lá, às vezes, na origem, falando um pouquinho como é que você vai praticar isso aqui no destino, praticar a logística da melhor forma aqui no destino. Então, sim, você tem possibilidade. E uma coisa que isso é globalizar sem sair da cadeira, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de puxar é assim, é interessante saber que quando você trabalha com várias origens, você tem várias formas de pensamento. Isso é uma leitura da cultura. Quando você começa a lidar com a Ásia, você tem uma forma de raciocínio, uma forma de linha de pensamento. O mundo árabe, você já tem uma outra expectativa. Então, eu acho importante falar que a venda ela passa muito pela cultura. Uma formazinha de pensar, uma coisa muito importante, por exemplo, é como os feriados, né, grandes feriados nacionais da China impactam a cadeia produtiva do mundo inteiro. Às vezes você começa a dizer, em outubro nós vamos ter 1 semana de feriado na China. Então, isso você tem um impacto muito grande na área logística para você poder adiantar os seus processos, enfim. Essa linha de planejamento que está sendo tão colocada aqui, a tão desejada linha de planejamento. Mas não só isso, a cultura, por exemplo, se você for fazer um movimento reverso, quem é, por exemplo, que quer fazer uma... Ele acabou de falar agora, né? A gente chegou lá, estavam os tubos, estava tudo lá. Mas a galera foi brincar São João. Então, eu não tinha mão de obra. Eu não tinha mão de obra para desafogar a minha chegada no porto. Você vê que a cultura tem que estar dentro de um planejamento logístico. Muito, por exemplo, também imagina uma carga chegar aqui no nosso tempo de carnaval, né? Ou no momento prévio a isso, ou próximo ao nosso carnaval, o quanto isso também tem que ser analisado. Então, assim... Monique, a gente também tem a questão da mulher, né? Porque tem determinados países que não negociam com mulheres. Então, a gente também tem a questão do mesmo? gênero. Tem vários países que não negociam com mulheres. Então, assim, se você é uma mulher que você vai tentar negociar e fechar algum tipo de projeto com um país que não trata, não tem a mulher como uma persona de negociação, não adianta você insistir, entendeu? Você tem que, não adianta você ir de contra a estrutura da... Como é que eu vou dizer? Daquela cultura. Da cultura daquele país. Então, é mais fácil você se adequar, infelizmente, né? Você tem que se adequar a tentar consultar. Eu tive uma conversa com a Michele na Associação Comercial, que ela foi negociar, estavam conversando iam tratar alguma coisa com uma empresa, acho que era árabe, e a cultura deles... Não é árabe, gente. Vou falar besteira. Não vou falar. Pronto, continua. Não, beleza. Eu nunca tive um case desse. Qual da vaca? Qual país? Índia. Desculpa. É logística aqui. É geografia. É geografia aqui. Inclusive, estudar geografia. Legal. Então, ela foi participar de uma negociação que o cara botou uma apresentação que tinha um sacrifício de uma vaca. Tinha um indiano que o indiano levantou e saiu da sala. Então, você tem que ter respeito também pela cultura do país que você está negociando. É para apresentar pitches engraçados? Beleza, então posso apresentar um. Não, esse é legalzinho, é light. Eu trabalhei com uma chinesa e ela estava passando o primeiro carnaval aqui no Rio de Janeiro, né? Tem tempinho isso, talvez uns
15 anos. E aí eu saí toda feliz, fui comprar uns adereços e comprei muita coisa roxa, assim, para colocar na cabeça. E eu cheguei super feliz dando aquilo para ela. E a recepção dela foi muito... Assim, me olhou com uma cara muito feia. E aí eu perguntei, poxa, realmente você não gostou? Ela falou assim, mulher que coloca coisa roxa na cabeça porque acabou de ficar viúva. Aí eu, falei, então tá, então é isso, vamos ver se a gente Pequenos troca. detalhes que, de repente, botam a negociação no saco, né? Mas é muito importante isso, gente. Acho que os mexicanos, chapéu verde, sobre traição de mulher, tem muito detalhe. Como você pode evoluir nesse tipo? Ouvindo histórias de pessoas que já estão aí há muito tempo. Mais de 20. Ou tendo entendimento cultural para viabilizar seus negócios. Uma grande oferta de fazer isso, que é uma bandeira que eu sempre defendo, é você estar sempre atento aos materiais comerciais ofertados pelas câmaras de comércio e consulados. Gente, é um material rico, tem muita gente por aí, hoje em dia, com rede social. É muito possível você encontrar as pessoas falando um pouquinho dessas culturas, um pouquinho de como é que você cria aquele rapport inicial para aquela quebra do gelo, né, para você iniciar uma conversa. Países que gostam muito de beber para fazer negócios, esses são muito interessantes. Enfim, como você pode realmente assim começar a entender um pouco como é que você vai retirar do outro o seu primeiro contato e continuar estabelecendo esse negócio, respeitando culturalmente o outro e se respeitando e obter daquilo o melhor possível, que é um retorno para ambas as partes. Fora as entidades também que promovem rodadas de negócios, Sebrae Internacional, Apex, quando eles promovem rodadas de negócios internacionais e focam num país que vai ter a rodada, eles te dão essa orientação de como você deve se posicionar comercialmente. Então, assim, não precisa engolir todo o material nem dar chapéu cultural do país, porque você vai ter sempre alguém para te dar uma orientação em relação a isso. Vamos lá, Josi. Tecnologia. Tecnologia. A gente falou de coisas legais, viu aí? Mudança de paradigma, desconstruir para construir, sair da nossa zona de conforto, né? É fazer, né, de todas essas mudanças, de todos esses pontos aí, o encontro com essas oportunidades. E quando a gente fala de tecnologia, a gente também falou isso mais cedo, né? A gente teve pauta do governo aqui falando sobre a boa utilização das ferramentas, que é aquilo que a gente tem como expectativa quando a gente introduz no ambiente que a gente vive, né, de comércio exterior, boas ferramentas, uma tecnologia com foco na eficiência. E aí a gente tem sistemas em processos, teste, deadline, que não espera, tudo é para ontem. Então, a gente precisa encontrar aí, dentro desses dois pontos, qual é o denominador em comum. Como que a gente faz essa tecnologia, todas essas oportunidades tecnológicas, né, a inteligência artificial, tudo isso conseguir trabalhar em nosso favor e trazer eficiência para os nossos processos. E a gente tem aí o mercado oferecendo várias oportunidades com relação às soluções tecnológicas. Hoje, como a gente comentou mais cedo, nós tivemos o evento da MBC e tem vários outros, né, eventos de inteligência artificial atuando, trazendo para a gente o que a gente tem de oportunidades do ponto de vista tecnológico para ter como resultado, né, em eficiência nos nossos processos. E por que a gente tem que estar atento para a tecnologia, né, para todo esse processo de crescimento? Porque é tanta coisa ao mesmo tempo, e eu confesso que eu, em particular, esse ponto é um ponto que eu preciso melhorar, né, eu preciso buscar, porque eu aprendo a mexer no Instagram num dia, no dia seguinte aparece outra coisa. E aí eu falei, gente, e eu tenho um filho de 8 anos, que ele sabe muito dessas coisas, e eu aprendo com ele. É ele que me ensina. Não, mãe, já não tem mais TikTok, já não tem mais Kawaii, já tem aqui um outro... Filho, o que é isso? Então, assim, o processo está muito rápido. E a gente precisa entender que, dentro do comércio exterior, isso também está acontecendo.
Nós temos aí no nosso país um acordo, né? O Brasil ele fez um acordo internacional para trazer essa eficiência nos nossos processos, né? Melhorar a eficiência tanto na importação quanto na exportação, para que a gente possa alcançar mais mercados e melhorar a competitividade a nível internacional. E com isso começou, né? A gente tem aí desde 2016, com mais intensidade, a implantação dos portais, a implantação dos processos unificados. E a gente quem está querendo entrar no mercado agora e quem já está no mercado, quem já está, eu entendo que já deveria estar muito atento a todo esse processo. Quem está entrando já pode estar aí, de repente, à frente, inclusive, de quem já está no mercado. Tá? Porque eu já vi profissionais, né, e o pessoal jovem, né, estudantes, estagiário, inclusive na empresa que eu presto serviço, tem estudantes lá que conhecem atividades, já atuam com processos e trouxeram melhorias para o nosso dia a dia que a gente talvez não tivesse pensado, não tivesse observado. Então, a gente tem um governo implantando o portal único dentro de um processo de importação hoje focado, dentro de um processo focado hoje na importação. A gente tem aí umas melhorias para serem implantadas do ponto de vista de exportação, nos processos de exportação. A gente tem um módulo, né, de controle, carga e trânsito, que é um módulo que está sendo implantado para a recepção das cargas. Ele já foi implantado no sistema aquaviário, a gente já tem implantação dele agora no modal aéreo. Está programado para 2026 entrar em ação, né, em ambiente de produção, o módulo rodoviário também. Então, é importante a gente lembrar que a máquina está rodando. Aquela história do carro, realmente ele já está rodando, já está, e vai ter que trocar as rodas no caminhar, não tem jeito. Então, é importante estar atento para essas mudanças, estar atento para essas oportunidades, inclusive, do ponto de vista até de negócios. Um dos pontos que eu questiono bastante dentro do meu ambiente, como despachante aduaneiro até, essas oportunidades dentro do mercado. Né? Dentro dos escritórios de despacho, eu pergunto, você tem 200 clientes, 80, que seja, você já perguntou para o seu cliente quantos deles já fez o processo de implantação de catálogo? Ele entende do catálogo de produto? Ele sabe o que é um catálogo de produto? Para que serve isso? Josi, eu estou aqui sentado, eu também não sei para que serve um catálogo de produtos. A partir desse mês, inclusive, acho que foi sexta-feira, né, já entrou em ambiente de produção alguns módulos, alguns outros itens do próprio catálogo. A Receita está integrando todas as informações. O propósito final, o objetivo final é celeridade dentro do processo. Mas, dentro desse propósito, dentro desse objetivo, a gente tem um controle aduaneiro mais eficiente. Então, no decorrer do tempo, nós vamos ter lá na frente, e certamente muitos jovens que estão aqui vão estar mais intensos nessa construção lá na frente, a gente vai ter um processo muito mais eficiente, a Receita ela vai conseguir entender melhor a capacidade, o processo em que se envolve em cada empresa, ela vai conseguir fiscalizar com maior eficiência. Questão da tecnologia mesmo, a questão de ter nas mãos os resultados, né? Hoje o contador, eu sou contadora, ele já não escreve. Antigamente eram livros pretos que a gente tinha que fazer. Em alguns dele até escrito. Eu me lembro que quando eu fiz técnico contábil, se eu errasse aquele livro com a caneta, eu tinha que vir com cloro, com a pontinha assim do cotonete, o cloro para tentar apagar, porque não podia errar, não podia ter nenhuma rasura. E hoje a gente tem todo um processo integrado, onde daqui a pouquinho a Receita vai conseguir puxar através de um relatório, né, um perfil, um diagnóstico da sua empresa. E esse é um dos pontos de oportunidade que a gente tem para frente. Né? Entender dentro da tecnologia onde eu posso encontrar um caminho. Entender dentro da tecnologia onde o meu papel como profissional eu posso buscar uma oportunidade. É isso. É entender que não é só a declaração de importação, né, Monique? Não é só a declaração de exportação. BL eletrônico, AWB eletrônico. Né? Até falando ainda aqui... cadê? Estava aqui. Aí. Da parte de tecnologia de oportunidade, mais cedo a gente teve... Olha só, em menos de um mês, do comércio exterior, teve 2 eventos fortes, vão ter, né? Que teve o MBC e vai ter agora, 22 de novembro, em São Paulo, o Comex Tech, que é de um apoiador aqui, do patrocinador, que é da Log Comex. Também tecnologia. Então, é tecnologia da Log Comex, tecnologia do MBC, tudo para facilitar
Então, são oportunidades que são geradas para outros segmentos, independente de estar ligado diretamente ao comércio exterior. Era só isso que eu queria complementar. A guerra sou eu. O que está acontecendo? A gente está vivendo agora 2 momentos de guerra. Palestina, não vou me meter nisso, que isso daí não é meu Ela rolê. gosta dos assuntos mais fáceis. Mas com relação, eu sou exportadora de rochas ornamentais e eu acabei perdendo muito. Agora eu perdi oportunidade de venda por conta da guerra. A gente achava que a guerra da Ucrânia, da Rússia, ia ser uma coisa rápida e tudo mais também, né? A gente acha que vai ser super resolvido diplomaticamente, numa maneira super tranquila, mas não. O que aconteceu? Muitas empresas que vendem produtos para esses países tiveram quebra, né? Pararam. Sabe aquele cliente de uma cesta só de ovo? Só depositou ovo numa cesta, não trabalhou outros mercados. Aí acontece um problema desse, ele fica sem vender. Além disso, eu estou batendo na claridade, eu não estou enxergando, mas deixa eu ver aqui. Além disso, a gente teve a questão de risco cambial. Ninguém conseguia mais receber e nem mandar dinheiro para esses países, principalmente para a Rússia, por conta de ambientes que fecharam esse tipo de negociação para dar pressão para eles encerrarem a guerra. Navios, rotas, todos foram desviadas, então isso impactou bastante. No que ele impactou com relação à oportunidade é que você começou a procurar novas áreas de comercialização de produtos, né? Quem está vendendo, quem está exportando, quem está lá, coitado, só entra medicamento e alimento, então não tem como vender nada. Mas aí aconteceu uma grande situação. Eu vendo rochas ornamentais, minha pedra mais forte para venda, para exportação, é pedra-sabão. E eu não conseguia mais pedra-sabão para poder vender para outros países, que eu vendo muito para os Estados Unidos e para a Itália. Não conseguia. Por quê? Eles cortaram o gás nesses 2 países. Então, eles estavam vivendo de lareira. Então, ou, sei lá, faziam feito um forninho, alguma coisa, a lenha era a única maneira que eles tinham de ter aquecimento e esquentar a comida, e fazer comida. Então, o volume que a gente tinha aqui de pedra-sabão para outros mercados foi todo canalizado para esses países, e eles faziam outro tipo de rota para pegar rodoviário para poder entrar no país, porque senão eles não tinham nem como produzir alimento e nem se aquecer. Então, gerou uma oportunidade para os fornecedores, né, os produtores, as mineradoras de pedra-sabão, para mim, que compro deles e vendo, me dei mal. Então, porque não era meu negócio vender para a Rússia nem para a Ucrânia. Era para vender para outros lugares, eu não conseguia pedra. Então, essa é a questão da reverso da minha oportunidade. Burocracia. Diminuir para agilizar processos, é a expectativa, né? Vamos diminuir a burocracia, porque a gente vai agilizar todo o nosso processo, vai ser nota 1000, tudo rodando 100%, mundo perfeito. Essa é a expectativa. Qual que é a realidade? Burocracia é bom, né, gente? Quanto mais problema, mais solução eu tenho para levar, mais eu vendo. Então, assim, é um facilitador daquilo que a gente tem de melhor, nosso conhecimento, né? Aquilo que a gente guarda em si. Então, o sistema burocrático do nosso Brasil, do nosso país, né? Ele gera isso, ele acaba gerando oportunidades. E aí tem aquele pessoal do não, isso é ruim, isso vai atrapalhar, isso vai dar. E aí a gente conseguiu aprender com aquilo que a gente já falou um pouquinho antes aqui, que foi inclusive no cenário da pandemia, a se reinventar, né, a encontrar oportunidades dentro daquilo que um lado da cadeira entende como ruim. Então, senta, pensa, respira. Puxa, isso aqui não é bom, está atrapalhando a minha vida, mas o que eu posso tirar de bom disso? Né? Isso num todo, tá? Não só na nossa vida profissional, não, na nossa vida pessoal. Então, eu tiro como exemplo, inclusive citei um pouco pela manhã, Silvinha, não sei se ela está por aí, mas comentei com ela isso, uma situação em que minha cunhada, inclusive, viveu
nos últimos dias, ela viveu um cenário difícil, tendo que lidar. O meu irmão tem uma posição no governo alta, que demanda muitas horas dele fora de casa. E, nesse contexto todo, vivendo numa situação, né, como esposa de uma pessoa que tem um perfil dentro do nosso governo aí, de exposição, ela acabou encontrando uma oportunidade. Ela hoje tem atuado, tem se desenvolvido bem, né, com o mercado de óculos. Eu não tinha noção de como que se vende óculos, né, e se vende, e vende bastante. Então, encontrar dentro de um sistema, né, a oportunidade. E como é que você faz isso? Tem que sentar, tem que pensar, tem que conversar. O nosso hub traz isso, né? O nosso, que a gente tem a oportunidade de falar para vocês aí, que venham fazer parte do nosso, né? Porque não tem como, é nosso. Mulheres do Comex, ele faz isso. É uma rede onde a gente se encontra e consegue encontrar, numa dificuldade de o cenário que pode ser apoiado por outro. E a gente faz negócios, busca oportunidade, traz resultados. Ainda há pouco eu chorei por isso, né? Cris está aqui para ser prova disso. Cris um dia me mostrou, falou, olha, tem um hub. E há 5 anos atrás foi a última vez que eu a vi. Há 5 anos atrás foi quando ela me disse do Mulheres, e Mulheres trouxe muitas e grandes oportunidades para a minha vida. E é isso. A gente tem que encontrar dentro de um sistema burocrático que seja quais são as oportunidades que esse sistema pode trazer para a gente. E quem são essas oportunidades, né? A gente tem hoje aí dentro dos processos a necessidade de ter agilidade. A gente encontrou dentro de eu vi muitas pessoas falar, a Receita Federal encontrou o catálogo de produtos para multar mais as empresas. Perfeito, a Receita encontrou o catálogo como um ambiente para gerar multa? Legal isso. Como que eu posso tirar dessa informação algo positivo? Pois é, se a Receita vai multar, eu vou tirar essa multa da empresa. Eu vou encontrar a solução para o meu cliente e dizer para ele, olha, se você caminhar por aqui, você não vai ser multado, né? Se você arrumar a casa aqui atrás, você vai ter eficiência no seu processo lá na frente. E quem é que tem essas informações? Eu cito bastante isso. O despachante tem isso na mão, né? Ele tem todos os dados. O despachante é o único profissional no comércio exterior que tem a oportunidade de ter acesso a mais de um CNPJ. A gente tem acesso às informações. Há pouco tempo eu até me deparei com isso, né? Que o meu CPF tinha acesso a sistemas da Receita que o próprio fiscal não tinha. Quando eu me deparei, 11 horas da noite, falei, não, o senhor entra aí no sistema de drawback e isenção, que o senhor vai encontrar o ato concessório, é só digitar lá, e esse é o caminho, e vai conseguir encontrar os dados que o senhor precisa. Quando ele acessou, o usuário não tem acesso. E aí eu tive que acessar do meu computador, mostrar para ele o ato a partir do meu acesso. Então, é um profissional que tem essas informações, tem esses dados. Mas não é só o despachante. Todo profissional que atua no comércio exterior, ele tem oportunidade de construir, né, dentro desse sistema burocrático, essas oportunidades. Quem é esse catálogo de produto? Quem é essa tal de do INPE? Né? A empresa está se deparando com um projeto assim, eu quero entrar no segmento de energia. Você já foi entender o que é um leilão? Você já foi buscar o que a norma diz? Eu quero falar sobre gás. Você já foi entender o que? Já leu a lei do gás pelo menos uma vez na vida? Você sabe o que é o regulamento aduaneiro? Tem que buscar informação, porque é em cima disso que a gente constrói a oportunidade. Dentro de um sistema burocrático, é um ambiente em que a gente tem muito mais oportunidade, porque a gente consegue, em cima de algo que não é tão positivo assim, buscar soluções para que o resultado seja alcançado. E quem consegue encontrar essas soluções é diferenciado. Pode passar. Ontem, quando a gente estava meio que terminando e pensando, a gente tem visto aí a questão dos efeitos climáticos, né? E o quanto isso tem impactado a logística, principalmente para os portos do Sul, Santa Catarina, Imbituba, virou até um meme agora, né? Que está dificílimo liberar carga em Imbituba. Então, a gente só pontua bem rapidinho. A expectativa é que o controle dos danos climáticos não tenham grandes consequências. Realidade, a Praia do Leblon estava invadindo a rua. Não, mas vamos lá. Realidade dentro da logística. A gente tem lá, pelas secas do Amazonas, toda uma logística de Manaus sendo impactada, porque não consegue, né, os rios secando, você não consegue ter o transporte aquaviário, tem uma limitação de cabotagem, excesso de transbordos, falei da Imbituba atrasando as atracações, e
pasmem, agora, recentemente, a gente teve a maior cidade do país, o principal hub logístico sem energia elétrica. Eu até tenho questionado em alguns grupos se, para a logística e comércio exterior, isso já tem uma contabilidade, se alguém já conseguiu fazer a conta do prejuízo que isso causou. Eu ainda não tenho essa resposta, mas, assim, certamente, São Paulo sem energia elétrica, a gente vai saber do resultado em valores de qual foi o impacto para o comércio exterior disso. E nas oportunidades? Pensar na logística com distribuição para novos portos. Vou ficar sempre fazendo referência para a Eneva, que foi aqui a palestra que eu vi. Eles começaram a pensar assim, será que a gente torce mesmo para o porto certo? Será que está aqui? Hoje ele tem um caso de sucesso para contar, mas eu imagino que antes, quando os tubos chegaram lá, estava todo mundo dançando São João e o porto não tinha estrutura. Eu acho que possivelmente isso pode ter sido uma pergunta que ele tenha feito. Então, assim, no planejamento, sempre com antecedência, não só para grandes projetos, tá, gente? Eu sei que nem tudo é grande o tempo inteiro. Às vezes, até para pequenos projetos, você pensar num KPI ali para você realizar aquele processo, você pode pensar, é importante eu pensar na distribuição dos portos? E aí eu coloquei, né, a gente está fazendo... Eu queria saber, cadê a Rita? Eu fiquei... Esse parágrafo aqui eu fiz para ela. É importante pensar, eu tenho colocado isso também aí nas minhas falas sociais, da importância do Rio de Janeiro dentro do processo logístico. Por quê? Trabalho na área comercial. Eu costumo até dizer que eu sou para facilitar a minha vida, porque minha mãe não entende muito bem o que eu faço, então eu coloco que eu sou vendedora de frete. E aí, assim, eu vejo muitos negócios indo embora, mas não são poucos negócios. Eu vou a eventos automotivos, por exemplo, que eu tive recentemente, e, não, eu estou levando a minha carga para o Porto X, porque lá eu tenho um benefício Y. E aí... quem trabalha aplicando soluções e que pode levar essas soluções para o cliente, isso dá um trabalho, ficar pensando como é que você pode fazer melhor e mais barato. Dá um trabalho. Primeiro, você fica impactado de ver, às vezes, grandes players do mercado de petróleo e gás que estão no Rio de Janeiro, chegam e falam, não, a minha carga está toda no outro estado. Não, a minha carga está toda em Viracopos. Você morre por dentro um pouco. Depois você ressuscita essa alma e fala, poxa, mas qual é o impedimento de você trazer essa carga aqui para o Rio Galeão? Qual é a diferença? Não, mas lá eu estou tendo o benefício tal e na minha conta final isso está saindo mais barato. Então, quando você pega para refletir sobre uma primeira reunião com um cliente ou com, enfim, alguém que você tenha que apresentar uma proposta, quanto pode ser benéfico que essa carga esteja no Rio, você tem que realmente pensar que o Rio, dentre todas essas opções, falando ainda de clima, a gente não tem esse processo, né? Então, a gente, que bom, consegue ofertar com muita segurança dentro de uma variação climática que tem sido cada vez mais pauta em voga, que a gente pode apresentar isso de uma maneira muito, muito tranquila. Isso foi falado mais cedo, né, no painel do mar. Né, a questão da estrutura do porto aqui, né, da nossa costa toda, né, da quantidade de portos que o Rio de Janeiro tem, não tem cabimento. Não só o porto, a gente tem oportunidade com 2 aeroportos, enfim, a gente tem uma malha importante e pode pensar no Rio. A gente só está reforçando o que foi falado ontem, o que foi falado mais cedo. Acho que isso aqui é um mixzinho para falar de maneira mais tranquila. Isso aí, tributação. Monique, você falou, né? Como dá trabalho pensar. Eu sou a menina que pensa e quero mais gente que pensa, porque eu não estou dando mais conta. A gente precisa encontrar mais pessoas aí envolvidas nessa área estratégica, né? Estratégia dos negócios. A maioria das companhias agora, principalmente as que eu tenho atuado, que são companhias grandes, elas têm, né, compreendido a importância de ter esse profissional, o profissional estratégico, o profissional que pensa, a história do head, né? A gente vê lá o head de óleo e gás, o head de energia, o head de logística. Por quê? Porque é necessário ter esse profissional. Então, como a Monique bem falou,
Dá trabalho, né? Tem dias que a gente está exausto, porque você já analisou todos os N possíveis cenários e mesmo assim você não encontrou uma solução. E aí, quando eu olho, principalmente para o segmento de energia, e a gente falou bastante um pouco deles no módulo anterior, né, no cenário anterior, é um segmento em que a gente não tem base, o que a gente tem de base normativa é muito pouco para o tamanho que o segmento proporciona dentro da nossa economia, né? Então a gente tem uma lei do gás, que é uma lei recente de 2021. A gente ainda não tem a regulamentação dada pela agência regulamentadora. Então a gente precisa que a ANP faça a regulamentação. Está sob consulta pública desde abril desse ano. A gente ainda não tem uma norma padronizada determinando como que esse mercado deve se comportar. Isso traz insegurança jurídica, né? E quem é que está dentro desse processo? Nós é que somos os profissionais que vamos olhar lá a consulta pública e vamos analisar dentro do nosso segmento o que aquela consulta pública pode afetar. No segmento de gás, por exemplo, eu atuo e tenho desenvolvido aí dentre os 9 projetos que estão no Brasil. Hoje só temos 9 que têm a integração entre a planta de gás, né, a usina termoelétrica, como a gente demonstrou aqui, as térmicas, e a unidade flutuante, aquela que faz a regaseificação, recebe o GNL, ela resignifica e joga na planta para ocasionar aquele resultado que o Edu, que o João falou aqui um pouquinho antes. Então, eu tenho atuado em 4 projetos desses. E a gente não tem norma que atrai segurança. E a gente tem norma que contradiz aquilo que outras normas dizem que pode. Então, a gente tem conflito entre as normas. Então, sentar, deitar, parar e pensar cansa, né, Monique? É complicado. E como que a gente traz mudanças para isso? Estudando, entendendo o processo, compreendendo. Quem acompanha a minha rede vai ver que eu falo isso sempre, que não adianta você entender só de tributação, né? Não adianta você entender só de planejamento tributário se você não conhece a operação. Não adianta eu entender que a gente tinha um projeto lá de Azulão, por exemplo, acontecendo, e você faz todo um planejamento pensando num gasoduto. E você encontra no meio do caminho uma aldeia indígena, onde não é possível você passar com gasoduto. Então, assim, e você tem lá na frente, por não ter pensado nesse contexto, um projeto impactado. Então, não importa só a gente entender da tributação e viver só no nosso mundo, né, um pouco mais fechado. A gente tem que ter ser multifacetado, ter multifunções, pensar um pouquinho além, estudar o negócio, estudar a empresa. Josi, estou indo fazer uma entrevista na empresa XPTO. O que eu preciso fazer? O que você entende? Estuda a empresa, a primeira coisa, gente. Qualquer pessoa de RH vai falar isso. Quando você conhece uma pessoa, né, e quer conhecer alguém, o que é importante? Você conhecer dela. Poxa, eu conheço a Cris posta isso, a Cris gosta de vinhos, a Cris... Então, qual é o tipo de conversa que eu vou ter com a Cris que vai ser melhor, que a gente vai conseguir se identificar? Algo que seja no sentido do que aquilo que ela gosta. Então, conhecer a Cris é a melhor forma que eu tenho para criar elos, para criar vínculos, para alcançar a Cris. Então, ter a tributação aí, né, dentro desse contexto, é importante a gente estar atento, né, para todas essas mudanças. Então, dentro da tributação, a gente tem uma expectativa que a reforma tributária vai... Ih, essa daí... Toda hora tem alguém falando, né? Vai ficar lindo, um mundo maravilhoso, reforma tributária, como é que se vai bombar? Legal. Só que a gente vai se deparar aí com benefícios diferenciados em cada estado, né? Importadores, cada um com as suas origens. Então, assim, quais são os impactos dessa reforma tributária no nosso ambiente de negócios? E o que eu preciso e posso tirar dessa informação como algo importante, algo bom, né? Um dos pontos que eu falo é participar. Quem esteve mais cedo deve ter visto o assessor de Portos, né? Assessor da Secretaria de Portos, citar isso. Né? A gente ter essa integração, essa conversa, o diálogo. Lembra da nossa primeira fala? 4 pilares. Um deles é a comunicação. Né?
conversar. Conversando, a gente se entende. Então, encontrar dentro da comunicação é algo importante para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E a comunicação, no ambiente que a gente está vivendo hoje, dessa reforma, é essencial. Eu tive a oportunidade de participar, dentro da minha carreira, da construção de uma das normas mais importantes que eu lido hoje, que é a IN 1781. Então, eu participei de todas as discussões desde a criação dessa norma. Por que lá tem uma palavra, a gente usava na norma anterior, na IN 145, utilização, essa palavra. Hoje, a gente tem na norma destinação do bem. A gente falava utilização do bem na atividade de exploração de petróleo. Hoje, a gente tem na norma a palavra destinação do bem. Uma palavra tem um conceito operacional completamente diferente da outra. Normativamente, de forma leiga, eu tinha uma visão. Quando você senta naquele grupo de trabalho e você traz o pessoal da engenharia, traz as áreas de negócios e começa a debater o que acontece na operação de fato, tudo faz sentido. Você consegue entender que, de fato, utilização não é a melhor palavra para aquela operação. Então, é importante estar atento disso. Então, não adianta você jogar, a Receita Federal jogar lá na rede a consulta pública para ser analisada, meia dúzia vai lá e coloca. Gente, eu sou prova disso, eu acompanho isso. Meia dúzia responde à consulta pública. E essa meia dúzia é quem? Advogado. Advogado. São poucos da operação, são poucos profissionais do mercado que leram a norma, que participaram da discussão. Então, um dos pontos importantes, e como oportunidade também, é a gente entender que toda essa reforma, que todas essas mudanças, elas precisam da nossa participação. Então, nós temos oportunidade, sim, dentro desse processo, né, de analisar o que está sendo discutido e encontrar, olha, se o caminho foi esse, isso traz aí um alcance melhor, né, melhora a nossa economia, então a gente vai ter uma abertura maior de mercado, de negociação, que seja. Então, encontrar nas mudanças tributárias que a gente tem vivido nos últimos momentos, né, essa questão da reforma tributária, essa questão das mudanças e criação, exclusão de benefícios, criação de outros, as discussões que envolvem os estados dentro desse contexto, é, sim, uma oportunidade. É uma oportunidade de você participar dessa construção, é uma oportunidade de você se desenvolver de forma diferenciada dentro do mercado. Olha, eu participei lá atrás, né, eu estive dentro dos fóruns, eu estive dentro dos processos e das discussões que envolveram esses cenários. Hoje eu falo com muita propriedade no que diz respeito às regras que regem as normas de óleo e gás, porque eu tive a oportunidade, graças a Deus, de participar bastante dessas discussões. Então, eu entendo hoje um pouco do que foi pensado lá atrás, por que você tem um parágrafo 5º misturando um repetro com um reb, se isso faz sentido hoje ou não fez em algum momento. Então, sim, tem vários cenários. E a importância a gente encontrar dentro dessas oportunidades, dentro desses cenários, as oportunidades. No que diz respeito às alterações de tributação, né, as normas tributárias, a gente precisa encontrar aí dentro do mercado esse caminho, e tem oportunidade dentro do mercado para esse caminho. Participar das discussões é uma delas. Né, estar presente, se desenvolver como profissional do mercado. Né? A gente se respeita os advogados, estarei aí na minha formação, é minha próxima formação, mas é importante que o profissional de Comex esteja identificando isso como um caminho. É desafiador, é novo, é algo diferente. Eu sou da matemática. Eu sou da matemática e faço orientação tributária todos os dias. É dissertativo, é escrever, coisa que eu não gosto, mas é necessário. É necessário ter o meu papel nesse momento e nessas construções de discussões. Entender aí como que a gente consegue trazer equilíbrio econômico através da utilização de benefícios fiscais, através dessas discussões que têm envolvido aí as mudanças tributárias no nosso país. De fato, isso vai trazer resultado? Ou não? Né? Como que eu posso contribuir? Qual o meu papel dentro desse cenário? Isso é importante. Pode passar. Dentro daquele caminhãozinho ali tem uma palavra escrita comunicação. Eu acho que a gente não tem mais muito tempo para continuar. Na outra oportunidade que a gente teve de palestrar, eu achei que essa fotografia, que fala muito do Incoterm, ela é essa imagem,
ela é uma imagem perfeita para falar um pouquinho assim do nosso dia a dia, profissionais de logística, sendo da área comercial, da área operacional. Então, é uma imagem que eu acho importante e relevante para a gente começar a falar. Existe uma comunhão entre a área comercial e a área operacional das empresas? Porque assim, a maior guerra é a falta de comunicação entre essas duas áreas. Né? Uma grande brincadeira é o comercial que vende, tem aqui um amigo que adora falar isso, e o operacional que luta. E o operacional que luta para estabelecer. Não sei se vocês viram também na palestra anterior, assim, o operacional já com um tempo de planejamento para realização do processo e, assim, um exportador querendo vender, um super pedido, né, a fabricação disso. Então, a grande, para mim, a palavra, né, até já spoiler da Renata, para que exista a comunhão entre os dois setores, o mais importante é que haja a comunicação. É por aí. Cargas não... Eu sou a menina do planejamento e quero matar sempre o comercial. Como é que vende isso, meu Deus? Todo Como mundo, é que venderam? é bem tem comum. que entregar, tem que fazer. É bem comum que isso aconteça. Então, assim, a grande palavra de ordem para a comunhão entre os dois setores e para um processo aconteça sem maiores riscos e sem desvios é que haja comunicação entre eles. Eu sempre assim, levantei essa bandeira e eu acho que é importante que haja esse entendimento, assim, que tenha uma fluidez entre os dois momentos para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. E aí eu coloquei ali um pouquinho da construção do protagonismo profissional nessas oportunidades. Eu acho que, assim, o que a gente procurou colocar é que existe uma expectativa de um cenário positivo, existe uma realidade que às vezes pode não ser tão positiva, mas existe dentro dessa pouco positivismo, às vezes, grandes oportunidades. Hoje, na importação 4.0, por exemplo, o uso dos apps, a tecnologia, ela é uma grande oportunidade. E é legal porque a gente está falando com uma galera nova aqui. Prestem bem atenção nisso, porque vocês podem ser revolucionários, colocando tudo isso aí no jogo, no game do dia a dia. A gente colocou como a pandemia pode ser uma grande oportunidade. O estudo dos tributos e benefícios pode ser uma grande oportunidade. Compreender que a logística pode ser diversa e como a gente mora num país imenso, considerando principalmente o Rio, que é o lugar que a gente está, quais são as oportunidades. Então, a gente quer colocar para vocês que, assim, e como é que você alcança esse protagonismo? Entendendo sobre isso. Eu acho que a Josi colocou isso de uma maneira, né? Assim, você tem que... Falou o óbvio. A gente tem que estudar e se entender, mas eu acho que o mais importante de assumir o protagonismo é se posicionar. Se posicionar dentro das ofertas que você tem e de como você pode tirar o melhor disso. Eu não vou me alongar, eu acho que por aqui já deu bastante entendimento para todo mundo. Mas eu vou fazer um comentário. Você quer fechar? Eu vou... na verdade, quando a Monique se apresenta como vendedora de frete, ela não é só vendedora de frete. Na verdade, ela não gosta de falar, que toda hora que ela está cansada de escutar falar que ela vende soluções, mas, assim, na verdade, não é questão nem de soluções e nem de frete. Ela entende o processo. O que a gente sofre como operação é que quando você tem um comercial que não entende todo o projeto, ele é simplesmente só um vendedor. Então, tu está proibida que tu falar que é só vendedora de frete. Entendi. Minha mãe também não sabe o que eu faço até hoje. Então, assim, é mais fácil ter esse diálogo e essa interpretação de todo o processo, porque o vendedor ele precisa fazer um pós-venda. E se a parte operacional não contribuir com a venda inicial, com a conversa inicial, não tem pós-venda bacana. Então, não tem retorno do cliente. Então, precisa ter essa comunhão, precisa ter essa comunicação, essa fluidez para a gente conseguir chegar de ponta a ponta dentro do processo, tanto indo quanto vindo no processo logístico. Então, assim, é nesse momento que a gente consegue demonstrar, e o que é interessante, a questão da oportunidade acoplada ao desafio para o profissional de comércio exterior, porque é difícil, mas é prazeroso, e quem entra custa sair, porque é meio vício, né? As pessoas gostam de sofrer, gostam de tomar café,
né? Então, assim, é bem desafiador. Pode passar. Bom, gente, é isso. Aqui estão as nossas redes sociais, Josi, Monique e eu, Renata. No próximo slide, vocês vão ver as informações do Hub Mulheres no Comex. Vocês fiquem à vontade para poder chamar, mandar mensagem, direct, seja lá a melhor maneira, que alguém vai responder. Uma mulher vai responder. Obrigada.